Olá, querido amigo, querida amiga que está aí desse lado, que bom estar com você nessa noite. É uma noite de domingo, uma noite agradável, está quente aqui em Porto Alegre. Não sei como é que está aí na sua cidade, nós temos pessoas do Nordeste nos assistindo, do Norte, de vários lugares do Brasil, talvez alguns até fora do Brasil. Aqui em Porto Alegre nós estamos numa noite até quente, deve estar aí uns 25 graus. E nós estamos nessa noite agradável aqui para compartilhar com você aí na sua casa, ou no lugar onde você estiver nos acompanhando, a palavra de Deus. Nós temos nos domingos aqui na nossa igreja uma série evangelística, na verdade é uma série temática. Então nós já fizemos o primeiro domingo temático, domingo passado, onde nós estamos falando das verdades distintivas do adventismo. Então domingo passado nós falamos de algo que é muito peculiar, né? A nossa igreja, mas eu não vou dizer o que foi. Você vai ter que depois procurar nos vídeos aí do nosso canal para assistir se você perdeu. E hoje nós vamos falar também de algo que é muito peculiar do adventista, da doutrina adventista, do ensino adventista. Eu não sei se você é feliz sendo adventista, eu não sei se você é adventista, ou se você ainda não é, nunca foi numa igreja, ou um dia já foi, talvez. Mas ser adventista, querido amigo, querido irmão, é algo muito especial. Desde que eu conheci a igreja adventista, eu me tornei alguém melhor. Esses 20 e tantos anos que eu sou adventista, eu vim de uma origem de fora do adventismo. Esses 20 e tantos anos, eles me fizeram realmente uma pessoa diferente. E eu quero louvar a Deus. E talvez você que não conheça ainda o adventismo, você esteja se perguntando assim, o que tem de tão especial assim em ser um adventista? O que tem de diferente na doutrina, no ensinamento dos adventistas? Por que os adventistas não são iguais às outras igrejas evangélicas? Com toda certeza você conhece muitas igrejas evangélicas. Tem igreja batista, tem igreja presbiteriana, existem as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, você tem outros ministérios mais independentes, Congregação Cristã do Brasil, enfim. São muitas igrejas. E o que tem a igreja adventista de diferente? O que a igreja adventista ensina da palavra de Deus que as outras igrejas não ensinam? Por isso nós estamos falando e usando a palavra distintiva, ensinamentos, ensinos, verdades distintivas da igreja adventista. E hoje eu vou falar sobre mais uma delas, que é a lei de Deus. Então você tem a oportunidade de, nesse momento, não sei se você está aí no seu celular, no seu smartphone. Se você estiver, vai ser difícil mandar um WhatsApp para não perder a conexão, né? Mas pega o telefone de alguém que está perto de você e é tempo ainda de você mandar um WhatsApp para os seus amigos. E você vai dizer para eles assim, olha, o pastor vai pregar sobre algo que é peculiar, que é diferente dos adventistas do sétimo dia, que é a lei de Deus. Por que os adventistas, eles pregam e procuram guardar a lei de Deus? Será que eles são salvos pela lei? Será que eles ainda estão no Antigo Testamento? Manda uma mensagenzinha, compartilha o link, não desliga do canal, fica aí conosco, mas seria muito interessante se seus amigos que não conhecem muito bem a sua igreja pudessem, nesse momento, acompanhar a mensagem dessa noite, tá certo? Então manda um WhatsApp para eles, mas você vai dizer assim, pastor, eu estou no celular, não tenho como mandar, não tem problema. Esse vídeo ele vai ficar gravado no nosso canal, e depois você vai poder enviar esse vídeo, tá certo? E convidá-lo para, a partir de domingo que vem, se unir a nós aqui, porque cada domingo nós estamos pregando uma série temática sobre assuntos relevantes da Bíblia. Então você não pode deixar de convidar seus amigos, ok? E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, a lei de Deus. Eu tenho certeza que se você é alguém interessado pela Bíblia, você já conversou com pessoas sobre esta questão, sobre a lei. E por aí, as pessoas dizem assim, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. A lei foi abolida por Cristo na cruz. Você já ouviu essas expressões dos nossos irmãos evangélicos por aí? Eu já ouvi muitas vezes. Eles, inclusive, apoiam isso com alguns textos da Bíblia, que eu também já li esses textos e já tirei minhas dúvidas. E hoje eu quero tirar algumas dúvidas de vocês sobre isso. O tema é extenso, não vou ter tempo de tirar todas as dúvidas, mas eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto,
Tá legal? Então fique conosco. Será que nós, adventistas, estamos debaixo da lei? Será que nós, adventistas, somos legalistas? O que é o legalismo, afinal de contas? Será que nós não entendemos ainda que hoje vivemos pela graça de Jesus? Então o tema hoje ele é picante, você não pode perder, tá legal? E eu quero então iniciar esse tema, primeiramente, lendo com você um texto do Novo Testamento. Existem pessoas que dizem que a lei de Deus ela é coisa do Antigo Testamento. Mas você sabia que a lei de Deus ela é extremamente discutida nas linhas, nas letras do Novo Testamento? Você sabia que praticamente todos os apóstolos e profetas do Novo Testamento falaram e mencionaram a lei de Deus? E eu quero começar lendo com você aqui um texto que está lá no livro de Timóteo. Veja só, uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que era ali um aluno seu, né, um discípulo seu, que Paulo enviou a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, está com a sua Bíblia aí? Seria interessante se você estivesse. Pois hoje nós vamos estudar um pouquinho da Bíblia. E eu quero falar da lei de Deus e de um contexto dentro da lei de Deus que é o sábado. Olha só, é o sábado, então você não pode perder. Você tem que ficar ligado, porque eu vou trazer hoje aqui coisas diferentes que você não tinha ouvido ainda. A grande maioria, pelo menos, que eu já conversei, não tinha ouvido, que eu vou pregar algumas coisas diferentes aqui. Tá certo? Então fica ligado. Vamos ler esse texto? 1 Timóteo, no capítulo 1, primeiro, no versículo 8. É um texto bem curtinho da palavra de Deus, mas ele é muito interessante. Olha o que diz aqui na minha e na sua Bíblia. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Você parou para ouvir o que Paulo disse aqui? Paulo está dizendo assim, a lei é boa. Ora, irmãos, amigos, vocês que estão aí nos acompanhando, se há alguém que entendia sobre a graça, este é o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo é alguém que escreveu sobre a graça de Jesus Cristo. O livro de Romanos, ele é quase que um tratado sobre a graça. Então o apóstolo Paulo, ele era alguém que entendia sobre graça. Mas agora este mesmo apóstolo, que era alguém que entendia sobre a graça de Jesus, era alguém que falou da graça de Jesus, que escreveu da graça de Jesus. Esse mesmo apóstolo, sabe o que ele fez? Ao escrever para Timóteo, ele disse assim, a lei é boa. O que ele quis dizer com isso? Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Ele diz o seguinte, a lei é boa, mas há uma forma para que a lei se torne boa. Se você aplicar ela, o quê? Qual é a palavra usada ali? De modo legítimo. Se você aplicar a lei de modo legítimo, então a lei se torna algo extremamente bom. Mas, pastor, o que é essa aplicação do modo legítimo da lei? É a aplicação que a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz da lei de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela olha para a lei de Deus não como um meio de salvação. Isso seria legalismo, isso não é apoiado pela Bíblia. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça de Jesus. Mas nós, a nossa igreja, o Adventismo, prega que a lei de Deus, ela é uma lei que ela deve ser vivida pelas pessoas que vivem sob a graça de Jesus. Mas pastor, tudo bem, isso que você está falando aí. Mas será que isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia que as pessoas que estão sobre a graça de Cristo devem viver e praticar os 10 mandamentos? Viver de acordo com a lei de Deus? Então, temos que ir à Bíblia, né? As nossas respostas aqui precisam ser bíblicas. E agora eu quero ler um outro livro do mesmo apóstolo, que é o apóstolo Paulo. Ele diz aqui em Efésios, no capítulo 2, abre aí sua Bíblia. A Bíblia está no computador? Digita aí, no Dr. Google aí, Efésios 2. Está com a Bíblia na mão? Abre ela, Novo Testamento. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Dizem assim. Vamos ler juntos aqui, né? Olha, presta atenção. Talvez sua versão seja um pouco diferente da minha, mas no final das contas, as traduções variam um pouquinho, mas a mensagem é a mesma. Tá certo? Só muda a linguagem, um pouco mais atualizada ou menos. A palavra do Senhor, no versículo 8 do capítulo 2, diz assim.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok até aí? Isso está claro para nós. A Igreja Adventista prega que a salvação é pela graça, não é pela lei. Então, por que vocês guardam a lei, afinal de contas? Por que vocês pregam a validade da lei? Continue lendo. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? As boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você percebe que o resultado da graça não é salvação, mas é boas obras? O resultado da pessoa que foi salva por Cristo é uma vida de acordo com aquilo que é bom. E o apóstolo Paulo acabou de dizer que a lei é boa. Então, você não tem nenhuma desculpa para não guardar a lei de Deus. Porque se a lei é algo bom, é algo revelado por Deus, dado por Deus, os 10 mandamentos, foram escritos pelo dedo de Deus, entregues a Moisés no Sinai. A lei é algo bom. E aqui está dizendo que a graça, as pessoas que vivem na graça, que são salvas pela graça, elas são preparadas para as boas obras em Cristo Jesus. E sabe por que isso? Porque Jesus guardou a lei. Jesus ele guardou todos os 10 mandamentos. E eu desafio você a encontrar na Bíblia uma frase de Jesus Cristo cancelando a lei. Muito pelo contrário, Mateus 5:17, 16, 17, 18 diz que Jesus ele veio para cumprir a lei e mostrar como nós deveríamos também cumpri-la. Então, esta é a primeira coisa que eu queria que ficasse claro a vocês, queridos, que nos acompanham. Nós não somos salvos pela lei. Nós não pregamos a salvação pela lei, mas nós pregamos a lei como um resultado prático na vida de quem foi salvo. As pessoas que foram salvas, elas precisam guardar a lei do Senhor. Viver uma vida de santificação, porque a lei foi dada para separar o povo do pecado, da vida de pecados. A lei foi dada, queridos, para que o povo de Deus vivesse uma vida de santificação, para que o povo de Deus não vivesse em pecado. Ora, imagine você, vamos criar aqui uma situação até um pouco absurda. Uma pessoa vai à igreja e ela procura o pastor e ela diz assim: pastor, eu gostaria de ser batizado em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o pastor dá glórias a Jesus, diz: nossa, que coisa linda, Jesus enviou aqui essa pessoa. E então o pastor marca o dia do batismo dessa pessoa. E o pastor vai no lugar de batismo e o pastor a batiza. E então essa pessoa diz assim: agora eu sou batizado por Cristo Jesus. Eu fui imerso nas águas e agora eu tenho uma nova vida. Então essa pessoa sai da igreja e ela vai em casa. E chega em casa, ela bate, um homem, vamos hipoteticamente, e este homem, ele bate na esposa. E este homem, após bater a esposa, ele vai para o bar e bebe, encontra lá uma mulher e adultera com esta mulher. E no dia seguinte, este mesmo homem vai para casa e bate em todos os filhos. E após bater nos filhos, ele vai roubar e mentir. Você acha que essa pessoa foi salva por Jesus? Obviamente que não. Então todo aquele que é batizado, as boas obras, a lei de Deus, ela precisa ser resultado da graça de Jesus sobre essa pessoa, porque senão nós estamos falando de graça barata. A graça, sem o cumprimento da palavra de Deus, é uma graça barata. É uma graça que desmerece a cruz de Cristo. Bom, então eu creio que nós já partimos aqui para um entendimento muito interessante. Você viu que eu estou pregando para você sobre a lei de Deus apenas no Novo Testamento até agora? Eu já falei aqui por vários minutos e eu poderia pregar o sermão todo sobre a lei de Deus sem usar sequer uma linha do Antigo Testamento. Porque a lei de Deus é algo presente, é algo viva, né? No Novo Testamento. Mas me deixa esclarecer alguns pontos. Quando nós falamos da lei de Deus, há um texto em Tiago que diz o seguinte, que se nós guardamos, eu não vou abrir agora, mas se nós guardarmos toda a lei e se nós tropeçarmos em um só ponto,
nós estamos nos tornando culpados da lei. O que Tiago estava querendo dizer? Sabe o que era, queridos? É o problema de muitos por aí, que dizem assim: pastor, a minha igreja, nós guardamos a lei. Eu não mato, eu não roubo, eu não conto mentiras, eu adoro a Deus. Mas o problema é que quando você chega no quarto mandamento da lei, que é o sábado do Senhor, aí as pessoas dizem assim: ah, este foi abolido. Este nós não precisamos mais guardar. Este não vale mais, apenas os outros 9. Aonde está na Bíblia que o sábado foi abolido? Você vai me dizer assim: a graça de Jesus aboliu o sábado. Eu já falei para você, e eu provei para você na Bíblia, que a graça de Jesus não aboliu nada, pelo contrário. A graça de Jesus nos leva a uma vida de santificação e obediência. Então, a lei de Deus, ela foi, sabe o quê? Sabe quando você pega alguma coisa e você corta um pedaço dela sem autorização? A lei de Deus, ela foi decepada pelas igrejas evangélicas. Porque as igrejas evangélicas cortaram o sábado, o mandamento do sábado da lei de Deus. E eu quero abrir o texto com você. Nós vamos aqui ler um ou dois textos da lei. Não vamos conseguir fazer, obviamente, todos eles. Quem sabe futuramente uma série só sobre o decálogo ali, né, em Êxodo 20. Mas abra aí sua Bíblia, agora em Êxodo capítulo 20. Eu vou ler aqui uns 2 ou 3 mandamentos para você, tá certo? Êxodo capítulo 20. Já encontrou aí? Bom, Êxodo 20, queridos, aqui nós temos os 10 mandamentos, ok? O primeiro verso diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Aqui você tem o autor da lei, a autoridade da lei. A autoridade da lei está baseada naquela pessoa que tirou o povo de Israel da escravidão egípcia. Então essa lei foi entregue para o povo de Israel após algum tempo terem saído do Egito. E quem deu essa lei, a autoridade por detrás da lei, foi o próprio Deus. E então começam os mandamentos. E eu queria falar sobre 2 mandamentos especiais para você hoje. O primeiro é o mais essencial de todos eles. E o segundo é o mais importante de todos eles. Qual é o mais essencial de todos eles? É o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Sabe por que esse mandamento é o mais essencial deles? Porque se você guardar todos os outros 9 mandamentos, mas você não fizer isso porque você adora a Deus, se você fizer por qualquer outra razão, não adianta de nada. O que eu estou dizendo para você é que você pode não mentir, você pode não roubar, você pode até não ter Deus nenhum, mas se você fizer estas coisas sem o Deus Altíssimo, sem Jesus Cristo, você apenas vai ser um bom cidadão. Você não vai ser alguém que está cumprindo a lei porque foi salvo pela graça. Então essa é a essência do mandamento, Deus ser Deus na sua vida. Então cada mandamento passa a fazer sentido. Se Deus não é Deus na sua vida, deste mandamento dependem todos os outros. Porque se Deus não é o seu Deus, não adianta você guardar os mandamentos. Só guarda os mandamentos quem é de Deus, quem pertence a Deus, quem tem Deus como seu Deus, Jesus como seu Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo como seu Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é o mais essencial dos mandamentos. Não tenha outros deuses. Se você guardar os mandamentos em nome de Buda, não adianta nada. Se você guardar os mandamentos em nome de Maomé, não adianta nada. Se você guardar os mandamentos em nome de qualquer placa de igreja, não adianta nada. Você tem que guardar os mandamentos porque você foi salvo por Jesus e Deus é seu Deus. Este é o mais essencial, é a essência da guarda dos mandamentos. E qual é o principal dos mandamentos? Vou ler agora, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal,
nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Este é o principal mandamento para os nossos tempos. Primeiro porque Deus começa dizendo, lembra-te. E se Deus falou, lembra-te, obviamente é porque as pessoas esqueceriam. E num segundo momento, ele é principal, sabe por quê? Porque os profetas falaram que ele é o principal. Veja o que diz Ezequiel no capítulo 20, no versículo 20. É um texto muito conhecido. Ezequiel 20, verso 20. Se você prestar atenção no que está dizendo o profeta Ezequiel, você vai ver aí na sua Bíblia que Ezequiel está dizendo que o sábado ele é um sinal. Vamos ler aqui, Ezequiel 20, 20. Olha o que Deus está dizendo para você, presta atenção. Olha para mim aqui agora. Pessoal da câmera, troca para cá. Você está distraído aí? Não prestou atenção em algumas partes? Ok, é um estudo, às vezes nós distraímos mesmo. Mas agora você volta para cá, presta atenção. Olha o que Ezequiel vai dizer a você nesse momento, profeta Ezequiel, a palavra do Senhor. Olha o que ela vai dizer a você nesse momento, aqui nessa câmera agora. Diz aqui o seguinte: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre quem? Vamos parafrasear, entre você, fala assim, você que está em casa aí, entre eu, entre a minha família. Olha o que diz aqui, servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O sábado ele é o principal mandamento porque ele é o sinal entre Deus e o seu povo. Isso para mim está extremamente claro na palavra de Deus. O sábado é o sinal entre aquelas pessoas que foram salvas por Jesus, santificadas por Jesus, pela graça de Jesus e agora vivem na santificação do Espírito, guardam os mandamentos e o sábado é o sinal entre Deus e estas pessoas. Então, o sábado na Bíblia não foi cancelado, não foi abolido. Jesus guardou o sábado, Maria guardou o sábado na Bíblia, todos os apóstolos guardaram o sábado. O sábado na Bíblia, ele é um mandamento vigente para os dias de hoje. Senão Deus não diria que ele é um sinal e tampouco lembra-te. Então, queridos, o sábado é uma bênção de Deus para a nossa vida. E eu quero terminar agora. Eu estou indo para o final aqui. E eu quero falar um pouquinho sobre como o sábado pode ser uma bênção para você e uma bênção para mim. O que significa guardar esse mandamento? Vamos primeiro às origens desse mandamento, que é na criação. Lá em Gênesis, no capítulo 1. E aqui nós vamos para o final. Nós vamos nos encaminhar para o final desse estudo da palavra de Deus. Gênesis, capítulo 1. Você tem aqui o relato da criação, né? Então, eu não vou ler todo, é um texto extenso, depois você pode ler. Só vou ler alguns versículos, né? Mas Deus começa, o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus começa a criar, né? Então, vem o primeiro dia, Deus começa a criar, Deus cria a luz, depois começam a vir outros dias. Mas perceba no versículo 4 que diz assim: e viu Deus que a luz era boa. Sim ou não? A luz é boa ou não é? É muito bom. A luz é algo, uma dádiva de Deus. Então Deus continuou a sua obra, né? A criação. E Deus foi criando. Ele criou os firmamentos, depois ele criou os mares. E à medida que Deus ia criando, que ele separou os continentes, o mar, a terra, Deus ia repetindo essa mesma frase. Olha, por exemplo, agora, o versículo 10 aí na palavra. E viu Deus que isso era bom. Então Deus ele vai criando e ele vai repetindo. Ele vai avaliando aquilo que ele vai fazendo e ele vai vendo que tudo era bom. Lembre-se que tudo isso vinha sendo criado. Não existia daquela forma ainda. E se você perceber, Deus vai criando, né? Cria as árvores, cria os frutos. E aqui no versículo 12 de novo. E viu Deus que isso era bom. E Deus segue a sua obra de criação. E no versículo 21, Deus diz mais uma vez: e viu Deus que isso era bom.
Veja que interessante. E no sexto dia, Deus ele termina a obra. Ele cria os animais, ele cria o homem, e agora Deus termina a obra que fizera em 6 dias. E são dias literais, não me venha com a história de eras, pelo amor de Jesus Cristo. A palavra Yom, no hebraico, significa dias literais. Então Deus ele criou em 6 dias todas as coisas. E agora, no final do sexto dia, Deus ele tem uma reação diferente dos outros dias. Olha o que diz aqui. Viu Deus, no versículo 31, Gênesis 1, 31, que é o último versículo. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Você está percebendo, querido amigo, que Deus, após criar todas as coisas, o ser humano, os animais, tudo que existe, a natureza, a beleza da natureza, Deus ele parou, ele olhou e ele não disse é bom. Ele disse assim, eis que tudo é muito bom. Sabe o que Deus teve ali? Deus teve uma explosão de felicidade. Deus ele viu tudo quanto ele criara e ele viu que tudo aquilo era muito bom e Deus entrou então numa situação de contemplar aquilo que ele criou. E Deus ele teve satisfação na criação. E então Deus descansou. Não é que Deus estivera cansado. Não. Ele descansou no sentido de ter alegria, de ter satisfação. Não no sentido daquele descanso, né, que é meramente um repouso que você faz durante a semana. Você sabe que durante a semana nós não descansamos. Nós repousamos. Durante a semana você trabalha a semana toda, você acorda às 5, 6, 7 da manhã, trabalha o dia todo, chega à noite em casa, você está cansado ou cansada, o seu corpo ele apenas se recupera para o dia seguinte. Isso é um repouso. Ele entra em estado de repouso. Mas o sábado é diferente. O sábado ele é um momento de alegria, de prazer, ele é um momento de satisfação. E para Deus, como Deus não se cansa, isso foi a guarda do sábado. E neste momento Deus viu que o sábado era muito bom e ele estabeleceu esse dia para que o ser humano não apenas repousasse, mas para que o ser humano descansasse, tivesse prazer. Agora, perceba alguns elementos muito interessantes. Presta atenção aqui. Número 1, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom e Deus viu que era muito bom. Você percebe como é que se guarda o sábado? Você não começa a guardar o sábado na sexta-feira ao pôr do sol. Você tem que começar no domingo. Você vem fazendo obras boas durante a semana e no último dia você vem tendo comunhão com Deus durante a semana. Você vem orando durante a semana e quando chega o sábado você tem o clímax da adoração. Guardar o sábado tem que ser um pedacinho por dia. E no último dia, você então tem aquele momento completo, 24 horas de adoração, que começa no pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Essa é a forma correta de guardar o sábado. Não adianta você passar uma semana inteira longe de Deus e tentar ter alegria no sábado. Você não vai ter. Você vai estar somente esgotado no sábado. É um pouquinho por dia de contato com Deus, dividido entre as suas atividades. E nesse ponto os nossos irmãos evangélicos estão certos. Porque eles dizem assim que todos os dias é o dia de buscar a Deus. São dias de buscar a Deus. E eles estão certos. Porém, no 7º dia é um dia para você só buscar a Deus. Só ter comunhão com Deus. Você não pode fazer obras que sejam do seu desejo. Porque Deus assim o fez. Ele fez os 6 dias de criação e no 7º dia a Trindade teve o seu momento de satisfação naquilo que criou, na obra de suas mãos. E nós, como adoradores desse Deus, precisamos no 7º dia nos dedicarmos exclusivamente para a adoração ao nosso Deus, que pode ser feita de muitas formas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Sabe uma outra coisa que nós podemos aprender disso aqui? Olha o que eu vou falar para você agora. Eu vou trocar minha câmera aqui, vou vir para cá. Olha o que eu vou falar para você agora. Você pode aprender aqui algo muito interessante sobre Deus. Sabe o que é? É que Deus, ao contrário do que muitos pregam, do que algumas filosofias dizem, Deus não é uma força criadora.
Algumas pessoas dizem que Deus é uma força criadora do universo que vai se expandindo. Não, Deus descansa. Deus é pessoal. Deus é um ser pessoal, porque Ele descansou. Ele sentiu satisfação, Ele sentiu alegria. Então Deus não é uma força criadora. Deus é um ser que descansa. E quando você descansa no sábado, você está muito próximo desse Deus pessoal. Então o relato da criação, ele nos ensina muitas coisas. Há na Bíblia o texto que diz que o sábado não foi criado, né? Ele foi criado por causa do homem, né? Foi criado para nós, como um presente para nós. Sabe, queridos, o sábado realmente é um presente de Deus. Eu queria agradecer a Deus pelo sábado. Sabe por quê? Você já imaginou como é que seria? Se você trabalhasse todos os dias ininterruptamente, de segunda a segunda, que é o que muitos estão loucamente fazendo aí no mundo. Existem pessoas trabalhando em prol de objetivos financeiros dia e noite, não param nunca, agem como máquinas, atrás dos objetos de consumo, não tem tempo para a família. E eu quero contar uma história para você. Uma vez eu visitei um senhor, talvez ele esteja até me assistindo. E quando eu visitei esse senhor, eu falei para ele a importância de guardar o sábado, porque isso estava impedindo ele de se batizar, de ser batizado à guarda do sábado. E ele me disse assim: mas pastor, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho que sustentar minha família. Como é que eu vou guardar o sábado, pastor? E eu perguntei a ele: me fala uma coisa, dos 7 dias da semana, quantos dias o senhor está tirando para a sua família? Ele disse: pastor, completo nenhum. Quantos dias o senhor está tirando para Deus? Pastor, completo nenhum. Quantos dias o senhor está tirando para, por exemplo, sair, falar de Jesus para as pessoas? Muito pouco, pastor. Sabe o que acontecia, queridos? Esse homem estava um escravo do consumo. Trabalhando, trabalhando e trabalhando, sem descanso algum, sem prazer algum em Deus e na vida. Você acha que é isso que Deus quer para você? Você acha que é essa vida vazia que Deus quer para você? Por isso que a lei, ela não te prende. A lei, na verdade, ela te traz liberdade. A liberdade de ter um dia inteirinho para adorar o seu Deus. O apóstolo Paulo fala disso, né? Se não me falha a memória, a lei da perfeita liberdade. Em Romanos. Se não me falha a memória. Então a lei, o sábado, é algo de extrema liberdade para um dia de comunhão com o Criador e com a sua família. Deus não nos criou para sermos máquinas, escravos do consumo, como muitos estão vivendo suas vidas. Deus nos criou para sermos livres e termos a liberdade de adorá-lo no seu santo dia, nas horas sagradas do sábado que Deus separou para o seu povo. Eu quero terminar fazendo um convite a você. Sabe qual é o convite? Eu não vou entrar naquela questão como se fazia antigamente, que era aquela questão de dizer assim, o pode e não pode no sábado. Não vou entrar nisso. Mas eu gostaria de falar algumas coisas. O tempo foi passando, coisas novas surgiram. E eu tenho visto por aí muitos que nas horas sagradas do sábado estão com algumas atividades que, na minha opinião, não deveriam existir. Por exemplo, nós ficarmos durante o dia de sábado vendo vídeos no próprio YouTube que não nos remetem a Deus. O sábado é um momento que nós não deveríamos ver. Nós não deveríamos nem gastar a tarde de sábado em redes sociais. Porque na rede social, você tem ali os seus amigos, né? E amigo de rede social não é tão amigo assim, você sabe disso. Fala para mim aqui. Vamos ser honestos. Às vezes você tem um monte lá, mas amigos você conta nos dedos das mãos. Não precisa nem dos pés. Então a desculpa dos amigos não serve muito. As redes sociais estão cheias de vídeos, cheias de propagandas, cheias de coisas ali que não são assuntos para adoração ao nosso Deus. E o contexto do sábado é você ter prazer e alegria em Deus. Sabe, queridos, guardar o sábado é um privilégio que Deus nos deu. E nós precisamos sermos zelosos quanto a isso.
porque há uma promessa de Deus. Isaías 58 diz que se nós observarmos o sábado, se nós guardarmos esse mandamento, Deus, Ele nos dará bênçãos, nos fará cavalgar pelos altos da terra. O sábado é uma bênção para você, para sua família. É um dia de adoração. O que nós fazemos aqui no sábado não é live. Sabe o que nós fazemos aqui? É culto. Nós não podemos hoje estarmos com a nossa igreja, com pessoas, mas você precisa estar conectado com Deus no templo, porque o sábado é um santuário no templo. E você pode adorar a Deus de onde você estiver, enquanto não houver condições ideais. Então no sábado, acorde cedo. Se conecte com Deus logo cedo. A escola sabatina, na igreja. Não se permita dormir até 11 horas da manhã. No sábado à tarde, fale de Jesus, pregue o evangelho, ajude alguém. Pois este trabalho é lícito no sábado. Eu quero fazer, queridos, terminar a minha mensagem, meu estudo da palavra, fazendo esse apelo para a igreja. Não vamos, irmãos, afrouxar os nós. Pelo contrário, vamos apertá-lo. Eu lembro como é que foi o meu primeiro sábado, quando eu guardei o primeiro sábado. Foi estranho. Sabe, eu fui batizado, eu vim de fora. E quando eu fui guardar o meu primeiro sábado, eu fui na igreja de manhã. E ali adorei a Deus, participei da escola sabatina, dos louvores. Algo que é extremamente prazeroso. É muito difícil ficar sem igreja. Eu imagino a angústia que você está sentindo. Mas em breve isso vai retornar. Mas no meu primeiro sábado que eu fui guardar, eu voltei para casa. Sabe o que eu fiz? Eu liguei a televisão e eu passei a tarde toda assistindo a Rede Globo. Eu não sabia guardar o sábado. Eu não sabia que aquele dia ele era um dia para adoração a Deus, não era um dia de ociosidade. E eu acabei equivocadamente, depois com o tempo eu fui aprender que guardar o sábado é passar um tempo de adoração, um tempo de qualidade, um tempo onde você está íntimo com Deus e onde você vive um pedacinho do céu. E eu quero convidar você para guardar o sábado do Senhor. E você vai ver, se você for fiel a isso, quantas bênçãos Deus vai derramar sobre você e sobre a sua casa. Esse é um assunto que daria para estudar muito mais. Se você quiser fazer um estudo bíblico, deixa aí nos comentários. Diz assim, gostaria de fazer um estudo bíblico e compreender melhor a teologia da lei, do sábado, os ensinos adventistas. Mas por enquanto, me permita orar com você e pedir para que este ensinamento ele se reforce em nossa vida. E nós possamos guardar esse dia, cada dia melhor, sermos mais zelosos com as horas santas do Senhor. Posso contar com você? Posso contar com a sua fidelidade? Aliás, eu não, né? Que pretensão a minha. Jesus pode contar com você? Jesus pode estar junto com você 24 horas no sábado, um pouquinho por dia, mas 24 horas no sábado? Vamos orar por isso? Querido Deus, nós aqui estamos, Senhor. Nós lemos textos maravilhosos da Tua Palavra. Nós lemos aqui, Senhor, verdades que realmente nos fazem sermos diferentes, distintivas. Praticamente somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem levantado essa bandeira. Uma verdade de Tua Palavra esquecida pelas igrejas. Infelizmente, incompreendida. Mas o Senhor nos levantou como povo, Senhor, para estarmos em Tua presença neste Teu santo dia. Por isso, Pai, nos una cada vez mais. Nós temos visto, Senhor, sinais que os Teus juízos em breve virão a este mundo. E o mundo que não quer saber do Senhor será julgado. Mas aqueles que forem fiéis a Ti, estes permanecerão eternamente. Estes, Senhor Deus, serão abençoados hoje aqui e receberão a coroa da glória
da vida eterna, porque foram salvos pela graça, mas viveram uma vida de boas obras e santificação. Nos ajuda, Senhor. Se tem algum irmão ou irmã que não tem guardado esse dia, assim como o Senhor nos pede, estende a esta pessoa, Pai, a oportunidade de arrependimento. Oportunidade de, quem sabe, já na próxima sexta, unir a sua família no pôr do sol, que há muito tempo não fazem juntos. E, Senhor, receber o teu santo dia juntos e na tua presença. Entrego a Ti cada irmão de nossa igreja, cada amigo que nos acompanha. Em nome de Jesus. Amém.